Olá, telespectadores da TV FIB, canal universitário de Bauru. Estamos no ar com mais uma edição do Mundo Acadêmico. O Mundo Acadêmico tem o prazer de receber mais uma vez em seus estúdios o consultor organizacional, estrategista e economista Carlos Setti. Obrigado, Setti, mais uma vez aqui nos estúdios da TV FIB. A gente normalmente estava fazendo um programa por ano, na virada do ano, e agora a gente resolveu, na virada do semestre, faltando um mês ainda para a gente concluir o semestre, para comentar um pouco sobre dois aspectos. Primeiro, o Setti vai comentar sobre a palestra que aconteceu essa semana do consultor Maílson da Nóbrega, ex-ministro de Economia, e também falar sobre os cenários do segundo semestre, sob a ótica de Carlos Setti. Setti, obrigado pela sua presença. Sempre um prazer estar aqui. Se nós estamos fazendo dois programas, é sinal dos tempos, né? Já não precisava fazer dois, hoje precisa fazer dois. Né? É verdade. As mudanças são tantas, né? Antes que precisa fazer dois programas, e olha lá. E a gente tem que andar em cima daqui dos acontecimentos. Exatamente. Né? Essa é a nossa proposta. E com a experiência de Carlos Setti, a gente vai falar com você. Fique conosco, voltamos já já. Estamos de volta com o Mundo Acadêmico, hoje com a presença do economista, consultor organizacional e estrategista Carlos Setti. Setti, a proposta do nosso bate-papo hoje é falarmos sobre dois aspectos. Primeiro, você esteve presente na palestra do consultor hoje, né, mas economista também, Maílson da Nóbrega, que presenteou os bauruenses aí com a sua perspectiva, com a sua visão, com a sua experiência. Eu queria que você trouxesse para o telespectador da TV FIB aquilo que foi abordado lá em grandes aspectos, né? E você comentasse o que o Maílson comentou na sua palestra que aconteceu essa semana lá na OAB, né? Se não me engano, na OAB. Eu sei que foi muito importante e o tema da palestra dele foi perspectivas da economia do Brasil. Né? O que aconteceu, qual é a visão dele. Eu queria que você comentasse em grandes tópicos o que ele abordou lá na palestra dele. Conta para o nosso telespectador. Bom, em primeiro lugar, só para contextualizar um pouco a figura do Maílson da Nóbrega, né? Ele foi ministro da Fazenda no período de 1988 a 1990. Lembrando bem que em 90 foi quando entrou o Fernando Collor para presidente. Só para a gente situar, os mais maduros aí vão lembrar, os mais novos estavam nascendo. Então não adianta a gente conversar dessa forma. Então o Maílson foi um ministro da Fazenda de transição, ele ficou conhecido pelo programa de política econômica chamado Feijão com Arroz, que foi realmente o básico, feijão com arroz. Foi assim que ele ficou conhecido. Mas é uma pessoa com profundo conhecimento da economia brasileira, um economista bastante fundamentado, e foi muito boa a palestra. O que o Maílson abordou na palestra? Ele abordou que o cenário de perspectiva econômica para o Brasil nos próximos anos seria um cenário com três preocupações. Né? Uma que é do momento, que é exatamente qual o impacto do tarifaço do Trump, não só em cima do Brasil, mas do mundo e as consequências para o Brasil. Segundo lugar, a dívida do governo. E terceiro lugar, a inflação. Ele abordou e aprofundou esses três tópicos, colocou algum cenário de crescimento econômico, de taxa de juros, né, de inflação e de dólar para os próximos 3 anos. Podemos abordar isso. Setti, em cima desses três grandes tópicos que o Maílson abordou na palestra dele, e eu queria que você comentasse a visão dele e, paralelo à sua visão como economista e pensando na nossa região aqui. Sim. Né? Nós somos interior, somos um polo. Sim. Né? Sim. De comércio, principalmente. Né? Então, eu queria que você comentasse, começando falando sobre o tarifaço que o Trump, logo na entrada dele no governo, já colocou em nível mundial, né? Mexeu com a economia de vários países, inclusive a nossa, né? E principalmente a China. Sim.
né? Então, eu queria que você abordasse sobre a visão dele e sobre a sua visão. Qual foi a essência do Trump estar cutucando o mundo com as tarifas, elevando e depois voltando para trás, sentando para negociar, como a gente sabe que ele vai negociar agora na Suíça com os chineses. Isso. Né? Qual foi a estratégia, na sua visão, ou qual a estratégia que ele está adotando com essa tarifaço? É uma estratégia de chamar para a conversa. Eu imagino isso. Qual é a sua visão? Olha, minha visão, e creio que há um consenso dessa visão, é que com essa medida tempestiva do Trump, um pouco da característica dele enquanto presidente, a gente viu isso na gestão passada, ele certamente, se permanecer, ele vai trazer um aumento de inflação interna para os Estados Unidos e para os demais países. E também um pouco de queda do crescimento mundial da economia, porque os Estados Unidos é um grande consumidor. A grande esperança que se tem é que Estados Unidos e China estão sentando lá na Suíça para tentar ajustar essa questão do tarifaço, que hoje está aproximadamente em torno de 140%. Os Estados Unidos colocou em cima dos produtos chineses. Se isso se acertar, muita coisa poderá minimizar dessa perspectiva de inflação mundial crescente e de desaquecimento da economia. O grande problema, aí uma opinião pessoal, Carolina, que você me pediu, é que se mantiver, a gente acha que vai mudar com esse acordo de segunda-feira. Mas alguém diz assim, não, o Brasil foi penalizado só em 10%, 10%, por exemplo, nas nossas exportações para os Estados Unidos encareceria muito, porque a gente está dizendo que é 10% em dólar. Então, isso complicaria, porque certamente para o Brasil diminuiria o volume de exportação que nós fazemos hoje para os Estados Unidos, de tudo. Imagina aço, né? O Brasil é um dos grandes exportadores de aço para os Estados Unidos. Isso inflacionaria muito o produto brasileiro lá. Aí alguém diz assim, mas aí o aço ficaria mais barato aqui internamente. Relativo. Até no primeiro momento, o que as indústrias de aço, eu estou pegando aço porque é uma matéria-prima, uma commodity, e forte para quem faz investimentos, para quem compra máquina e coisas afins, é forte. Então, no primeiro momento até teria uma queda do produto, ou estabilização do preço interno das empresas que trabalham com aço no Brasil, porque diminuiriam seu volume de exportação, porém é só momentâneo, porque elas também diminuiriam produção, elas tentariam trabalhar com economia de mercado, ou seja, se o mercado compra menos, eu também vou produzir menos, então tudo se ajusta. Então nada é tão ruim quanto esse tarifaço do Trump, né? E porque ele tirou a liberdade de uma lei de mercado. O mercado cresce com demanda, é lei de oferta e procura, ele está tirando isso com uma sobretaxa. Para os Estados Unidos também é ruim, porque na cabeça do Trump, até onde se sabe, ele fez isso para tentar proteger as indústrias nacionais dos Estados Unidos. Aí, a primeira questão que apareceu, né, o iPhone é produzido na China. Então, a Apple falou assim, o custo de produção de um iPhone dentro dos Estados Unidos é 3 vezes mais caro de custo do que eu estou produzindo na China. Inviabiliza o produto. Já começou a ter os problemas. Então, vai ser assim. Porque o que o Trump fez, ele não consegue mais segurar o crescimento, principalmente da terceira economia, da nova economia, que faz realmente muito fora dos Estados Unidos pelo custo americano, né, de mão de obra e outras coisas. Então, o primeiro impacto que deu foi com a questão do iPhone. E daí vieram outros. Aí o Trump está sendo obrigado a rever pela pressão do próprio mercado americano, que ele vai desaquecer a economia americana. Porque ou ele acha que vai trazer a produção da Apple para dentro dos Estados Unidos 3 vezes maior, como é que fica o preço de venda? Então isso aí ajudou o Trump a refletir uma medida que foi extremamente tempestiva dele e que não tinha lógica nenhuma. Sérgio, você não acha que, eu falei no início do nosso bate-papo, você não acha que por trás disso ele não quis abrir canais de negociação os países? Ele sabia que isso aí ia provocar inflação interna, ele sabia que a indústria americana produz na Índia, né, o smartphone, produz na China, num custo bem mais barato. Tudo isso está mapeado para ele, lógico, né? Isso aí são consequências naturais.
que ia ter esse debate. Mas ele quis chamar para negociação. Está protegendo a indústria nacional? Está sendo nacionalista? Eu acho que, E inclusive... desemprego? Então, E a inclusive, inflação? essa medida como governante é totalmente ultrapassada. Exatamente. Esse não é um cara nem um pouco moderno em Isso é termos de arcaica, gestão. arcaica. Lógico, pelo amor de Deus. Assim, como ele fez, as empresas de capital privado, se fizerem isso, elas morrem. Quebram. Elas quebram. Exatamente. Porque isso não é Então, atitude no mundo globalizado. eu tenho essa visão de que ele chamou para uma negociação. Ele jogou isso, vamos negociar? Mas Né? tem um... Tanto é que ele chamou a China agora para negociar. Então, tem um outro cenário. Falou, não vai ser 140, vai ser quanto? 20, 30? Então, vai ser. Mas vai ser. Então, tem um outro cenário que o Maílson fez, eu vou citar o nome porque foi dele. Ele fez um cenário assim, bom, o Trump está lá, ele tem 4 anos. Cenário, se ele começar a perder popularidade por causa dessas medidas, se ele causar inflação interna americana, ele não se reelege. Exato. Então, o mundo inteiro, palavras do Maílson, o mundo inteiro, as empresas estão falando assim, apostando assim, mas se esse cara não ficar, é só uma coisa temporária, depois volta ao normal. Isso é um risco para o Trump, porque ele pode não se reeleger se ele se queimar. E aí o mundo vai passar uma angústia aí por 4 anos, mesmo melhorando um pouco as negociações, mas depois sabe que ele não vai estar lá e que outro vai entrar e que vai ser igual como ele sempre perde foi. o cacife político dele. Perfeito. E o mundo vai voltar a ser globalizado, competitivo, como sempre foi. Que é irreversível, né? Eu acho que, igual você falou no começo, é uma visão totalmente ultrapassada, arcaica, que não cabe no mundo globalizado moderno. Sim, tanto é que o Elon Musk já saiu da equipe dele. E está atacando ele. Está atacando ele. O Elon Musk foi convidado por ele, um gênio moderno, né, de toda essa nova economia, já saiu do grupo dele, porque falou, esse cara está louco. O que esse cara está fazendo? Nada a ver com tudo. É muito ditatorial, né? As decisões muito ditatoriais ainda, né? Então não existe mais isso no mundo moderno. Ô Sete, voltando lá para a palestra do Maílson, né? Você falou que ele comentou sobre a preocupação, os impactos em nível Brasil, sim, da dívida que o Brasil está construindo, principalmente nesse governo. Né? Ele não está preocupado em aumentar a dívida, está gastando. Isso. Então, a colocação que ele faz, inclusive, ele coloca um cenário que em 2028, então daqui 3 anos, se continuar assim, não for feito nada para segurar, tipo corte de despesas, que a gente começa a olhar o governo nem de longe, né? Porque o governo olha o problema da dívida e aumenta IOF. Ele olha e aumenta imposto, que ele vai trazer processo de recessão. Então, ao invés de olhar e falar, não, vou cortar isso aqui, essa verba. O arcabouço fiscal, tão comemorado pelo governo no início do ano, acabou. Não existiu, nunca existiu o arcabouço fiscal. Pelaquela rigidez de corte de despesa que não precisava. Aquilo teve um certo alento para a economia, mas no segundo mês já viu que não ia conseguir. Então, o arcabouço furou. Por isso, o governo, o Carubino, está anunciando para a semana que vem um novo pacote fiscal. Eu vou voltar já ao tema, mas o que o governo está fazendo? Está tentando pôr um outro pacote fiscal, dizendo, agora eu vou cortar a despesa, vou diminuir para ele poder passar o IOF. Não para o Congresso, que não precisa, por isso que ele determinou que tem que aumentar o IOF, não precisa passar pelo Congresso. Claro que ele vai perder apoio político ou credibilidade política no Congresso. Mas ele não precisa do Congresso para pôr o IOF, ele colocou. Então, para justificar esse aumento, que dá uma consequência danada na economia, ele vai propor semana que vem redução de despesa. Mas resta saber se o mercado vai praticar também. E se o mercado vai acreditar. Você vai praticar. Ele vai praticar. Porque quantas vezes já propôs se ele tivesse praticado, e ele só mexe na equação do lado do aumento da receita por meio da elevação dos tributos de modo geral, a gente sabe principalmente impostos. Isso penaliza pessoa física e pessoa jurídica. Você é um gerente de banco que trabalha com isso, você sabe os efeitos. Então, eu penso que o governo vai tentar negociar na semana que vem com um pacote fiscal para dar uma passada de pano. Uma acalmada. Uma passada de pano no... E conseguir passar o IOF. É isso que eu acho que vai acontecer. Mas você sabe que a consequência do IOF é danosa. Danosa, desastrosa dentro do custo de financiamento. Mas só para fechar, o cenário que o
Maílson. Mas coloca é que em 2028, portanto daqui 3 anos, se não for feito nada, a dívida brasileira representará 90% do PIB. Lembrando que o nosso PIB é 2,5 trilhões de dólares. Você imagina a gente ter 90% disso na dívida. E a dívida é composta por títulos, você sabe, né? E o título paga juro. E uma das razões que o juro tem crescido, além da inflação crescer, é exatamente que o governo precisa de recursos para pagar suas despesas correntes, e ele, se ele não tiver uma atratividade para a venda dos seus títulos, o mercado não compra. Por isso a Selic também tem subido. Não é só por questão da inflação, é por conta da necessidade do governo colocar os seus títulos a uma taxa de juros relativamente atrativa comparado com o resto do mundo. Principalmente em cima disso aí, Sete, a gente pratica isso no dia a dia, lá na instituição financeira onde eu trabalho, né, como gerente, a gente vê que existe não uma equação, né, mas é algo que não está batendo. Como é que você pode abrindo um parênteses sobre a questão que você colocou muito bem, da taxa de juro que o governo paga via Selic, Isso. a 14,75, com projeção de arredondar para 15, Sim. ainda esse mês agora. Junho, na reunião de junho, Isso. do Copom. Isso. Vamos trabalhar com 15. Uhum. Né? Se você trabalhar com 15, nós estamos falando de 1,15 ao mês. 1,15 ao mês. Você tem um IPCA medido pelo IBGE, né, trabalhando acumulado 5,2. Isso. Vamos arredondar 5. Sim. Então, 15 de Selic, 5 de IPCA, nós estamos falando em 10% de juro real praticado no mercado. Isso mesmo. Lógico. Então, para quem está nos assistindo, pode falar, poxa vida, onde está esse juro? O juro está justamente no financiamento do governo, quando ele coloca os títulos dele, né, diariamente no mercado. Isso. Como o Sete colocou muito bem, ele tem que colocar algo diferente. Ele coloca uma Selic de 14,75, sob a ótica de conter a inflação, o mundo inteiro faz isso, eleva o juro para conter a economia, né, o consumo. Sim. Mas, do outro lado, ele precisa tornar o título dele atrativo. Isso. Aí vem o americano, né, o investidor de fora, ele vem no terceiro mundo comprar títulos do governo, traz o dólar dele aqui e financia o governo. Sim. E o governo fica muito mais pobre, muito mais endividado. Como você colocou, o Maílson está projetando 90% do PIB brasileiro, né, travado em dívida interna, em títulos públicos. 2,5 trilhões de dólares, vezes 90%, Sim. dá quase 2 trilhões de dívida interna. Sim. De títulos públicos. Então não vai pagar? Vai pagar nunca isso. Mas então o governo, ele está na contramão, né? Contramão, aumentando o juro para conter a inflação, não está conseguindo conter a inflação, Sim. pagando um juro real de 10%, Isso. né? Não está gerando investimento, porque ninguém vai investir num cenário desse. Quem vai pegar juro a 14,75 ao ano? Ninguém vai pegar. Ninguém vai pegar dinheiro em banco. Não vai. A economia está parada. Sim. E o governo pagando juro lá. É mais ou menos isso, né? Mais ou menos isso. Eu fiz esse parênteses porque a gente vive isso no dia a dia. Você fez muito bem. E a gente vê que o mercado está paralisado. Totalmente. A economia está paralisada. Sim. Não tem investimento, ninguém quer pegar dinheiro, ninguém quer investir, nem no curto, muito menos no longo prazo. É mais ou menos isso? Mais ou menos isso. Você colocou muito bem, você contextualizou muito bem. E só para ilustrar, eu sou consultor de empresas. Aí um cara médio, nem vou falar do pequeno. O pequeno está desaparecendo. Mas o médio precisa de capital de giro. Sim. Então ele vai no banco, pegar capital de giro, imagina o custo dele. Só que aí, do jeito que o mercado está paralisado, ele não consegue repassar esse juro de banco no preço dele. Ele não vende. Não vende. Ele fica sem preço. Aí ele vai diminuindo sua margem de lucro. E quem diminui margem de lucro não consegue pagar bons salários. Vai desempregar. Não consegue investir. O cara quer investir não consegue. Enfim, a vida do cara começa a ficar desarticulada. E aí começam as quebradeiras, né, então, da economia. Um problema grave que eu vou contextualizar, cara, que tem a ver com o nosso bate-papo,
que um dos pilares do crescimento de um país chama-se investimentos, né? Um dos pilares. Sim. Então, aí eu tenho um cliente meu que é fabricante de máquinas. Aí, qual a dificuldade que está tendo hoje? O cara que compra a tua máquina, que compra a máquina deles, que é boa, o cara vai no Finame, que é o financiamento, mais 20% ao ano. Teoricamente, o mais barato Mais para barato, investimento, sim. 20%, subsidiado pelo governo. 20% ao ano. O cara fala assim, nossa, eu estou fazendo aqui, porque às vezes o valor da máquina para ele é grande, um Finame de 5 anos, que é o normal. Em 5 anos, ele pagou uma outra máquina dele dos juros. Só de juro. Aí o cara recua. Sabe o que está acontecendo? O cara fala, eu prefiro adiar meu investimento. Por que eu vou investir, pagar um dinheirão desse E aí, e eu não vou ter retorno exatamente, no curto prazo? Aí desaquece o crescimento do país. É a doença do juro alto. Do né, juro Sérgio? alto, é. Em toda a economia, o juro alto é o lado negativo, vamos dizer assim, Exatamente. do juro alto. E o governo está praticando isso, verbalizou algo que queria no governo passado com o presidente do Banco Central, uma briga eterna, né, do governo com esse presidente, agora ele quitou. Por que ele quitou agora? Por quê? Porque ele sabe que não tem outro remédio, né? E o remédio ele é cruel, aumentar o juro, e a economia do país está sofrendo, está paralisado. Os investimentos em nível de pessoa física e de jurídica estavam paralisados. E você, como consultor, está vendo isso. Você nem imagina. Lá na ponta. Nossa, eu vejo isso do pequeno, do médio e do grande, viu? É angustiante quando o cara vai pegar algum recurso no banco de capital de giro, que muitos precisam, né? Aí o cara vê que o dinheiro que ele está pegando no banco não alavanca o negócio dele, por causa do custo financeiro. E na economia, uma economia saudável, o banco seria o cara que me dá o financiamento para eu alavancar o meu negócio. Exato. Eu pego um dinheiro lá e vou alavancar meu negócio. Mas a essas taxas de juros, primeiro, ninguém está pegando. Impraticável. E segundo, não consegue alavancar. Impraticável. Isso é finanças pura, né? Sete, um último tema que você colocou, que o Marilson comentou, sobre inflação em nível Brasil. Qual a visão dele e qual a sua visão? Olha, a minha visão com a dele bate, né? No sentido que a inflação corrói, né? A inflação, o conceito econômico de inflação, ela corrói os valores, corrói. Então, o que acontece? Você pega um salário de uma pessoa, eu sinto muito como consultor a pressão que as empresas estão tendo dos colaboradores. E às vezes é um cara que não ganha tão mal. Nem estou falando de gerente, nem líder de setor. Nível operacional. Cara de linha. Operacional. Cara de linha. Então, o que acontece? A pressão da inflação é tão grande que o salário dele cada vez compra menos. Então, eu vou te dar um número que o Mailson não deu, mas que eu tenho, não deu, não porque ele não sabe, porque ele não tinha. O peso, por exemplo, da inflação de alimentos, que é o básico. Alimentos, em quem ganha até 5 salários, é 22% do orçamento do cara. Ou seja, para quem está nos assistindo, o supermercado custa para você 22% do seu salário. Praticamente um quarto do seu salário, só supermercado. Aí vem conta de energia, aí vem remédio, quando a pessoa tem algum problema na família, o remédio é outro que subiu demais e consome parte do salário. Aí vem gasolina para moto, para o carro, etc. Enfim, aí vem tudo o resto que você já sabe. Então, ou seja, a pessoa não tem como sobreviver, o mês fica curto, o salário fica curto para o mês. Aí aquele cara que juntava mulher e 2 filhos, ia comer a pizza toda sexta-feira, não está indo mais comer a pizza. Sabe por quê? Está muito caro. Ele está fazendo em casa. Está fazendo em casa. Ele não consegue. E aí ele trava a economia. Trava a economia. Então, cara, olha, a inflação, desde que o mundo é mundo, ela corrói valores. E é tão interessante que a inflação elitiza. A gente tem estudo em economia que a inflação elitiza. Então, por exemplo, o exemplo que eu dei foi de quem vai precisar consumir. E quem tem dinheiro e aplica? Ele multiplica seu ganho. Porque, na verdade, nenhuma taxa de juro é menor que a inflação. Sim. Aí o cara enriquece. Então a gente diz assim, não, porque é o político tal que favoreceu a classe A. Não é. É a economia mal administrada. É um modelo mal administrado. É isso aí que elitiza e faz separação de distância entre classe social. Sérgio, aproveitando esse item inflação, sim, a sua visão de economista, experiente que você é, você tem visões de comportamento diferente, de tamanho de empresários diferentes. Sim. 10% de juro real
Como investir, Sete? Como investir? Como é que o comportamento desse empresário tem que... Como é que nós temos que mudar o comportamento desse empresário? Porque não vai mudar no curto prazo isso. Esse é mais, qual é a sua visão? Esse é o mais penalizado. Exato. Então, eu vou dar um exemplo aqui, ó. Nós estamos em Bauru, vai na Praça da Paz. Aí você tem todos aqueles trailers, né, que vende as barraquinhas. Vamos pegar aquele exemplo. Aí você tem um mercado, ali é um mercado. A Praça da Paz, eu de vez em quando vou lá para comer um sanduíche, eu fico observando como é que funciona o mercado, né? Mercado é isso, é um lugar onde você compra e vende, onde as pessoas vão para comprar e vender. E é por isso que tem competição. Então, cara, se você pegar dinheiro em banco, você está ferrado. Sabe por quê? Como é que você vai aumentar seu sanduíche, pegando o caso do sanduíche, se o outro do lado que não pegou vai estar com o seu sanduíche menor? Ele vai vender o dobro de você. Então, a recomendação do Carubino, pegando esse exemplo, é o seguinte: por favor, não pegue dinheiro em banco. Você cresça mais devagar, mas no 2 mais 2, que é 4 mais 2, que é 6. Comece devagar com o seu recurso próprio. Você vai demorar mais para crescer, mas você vai crescer mais sustentadamente. Você vai crescer mesmo, você não vai inchar. Então cresça devagar, nem que demore mais. O dia que o nego falar, vou comprar na barraquinha tal, né, no trailer tal, eu sei que aquele cara tem o melhor sanduíche, porque ele pode ter o melhor sanduíche. Minha opinião. Em termos de estratégia, você é estrategista. Sim. Você dá suporte em nível estratégico para várias empresas. Sim. Né? Como é que você tem atuado em grandes orientações para essas empresas? Fala para o telespectador. Então, em primeiro lugar, tenho orientado, porque em estratégia você faz a famosa análise SWOT, né? Você identifica oportunidades, ameaças e quais são os seus pontos fortes e os seus pontos que precisam ser melhorados. Com absoluta certeza, o lado da ameaça está grande, né? grande. E é interessante que a maior parte das ameaças vem de fora, né? Toda ameaça vem de fora para dentro. E uma delas é a política econômica do governo. A gente sempre crava lá na nossa análise. Se você perguntar para o IA hoje, olha, quais as ameaças que uma empresa brasileira inteligência tem, artificial, e a inteligência artificial, você vai ver que ela vai cravar a política econômica do governo. Certamente, para quem usa a ferramenta da IA, que é super recomendável hoje. Mas as oportunidades, Carubino, a gente tem trabalhado que o cara tem que trabalhar com nicho de mercado. Ou seja, cara, se você continuar fazendo a mesma coisa que você sempre fez, o resultado que você vai obter é o mesmo que você sempre obteve. Você não vai sair do lugar. Vai sair do lugar. Isso é estratégia pura. Então você tem que descobrir nicho de mercado. Então, um exemplo disso aí, você tem orientado as empresas. Eu vou dar um exemplo. Ó, eu posso dizer isso de boca cheia. Eu tenho um cliente meu da região que ele faz motores. Né? Então ele fazia motor de empilhadeira, motor de barco, motor de trem. Aí o resultado era o mesmo. Aí nós descobrimos já o ano passado, quando fizemos o planejamento do ano passado, que tinha um segmento que também usava motor, que estava aparecendo mesmo assim, grandemente, com grande oportunidade, que foi o eólico. Então hoje ele faz os motores daquelas torres eólicas, que tem aquelas pás que giram para gerar o vento, né, e a energia eólica. Isso é um nicho de mercado. Ele cresceu pra caramba. Que não tinha até então. Que não tinha até então, mas a gente ficou pensando. É visão de negócio. Que oportunidade eu tenho? Que oportunidade eu vou ter? Já que tinha padrão de qualidade, essa empresa tem um padrão de excelência em termos de entrega de qualidade do produto, ela tem muitas qualidades, conhecida no mercado, 35 anos de mercado. Aí, o que nós temos que é oportunidade? E achamos que o eólico era oportunidade. Então, hoje, um grande nicho de mercado acabou sendo o Nordeste, que lá tem realmente um grande eólico. Ou seja, inovação. Inovação, sim. E outra coisa, né? As boas práticas de gerenciamento, boas práticas. O pequeno, médio e grande pode ter, boas práticas. O que uma multinacional tem, você pode ter na sua barraquinha de sanduíche. Veja bem, não estamos falando em burocratizar, nada disso, e ficar caro. Estamos em boas práticas. Eu tirar um sanduíche de boa qualidade é uma boa prática. O cara tirar um automóvel na Volkswagen de qualidade é uma boa prática. Então, boa prática é aquilo que você pratica e que faz a diferença. Que é o que o consumidor busca. Né? Que busca. Perfeito. E Carubino, uma coisa que a economia constata isso, os resultados constatam. Você cresce pela qualidade que você tem, não só pelo preço. Quando você entra na briga por preço, você já morreu. Porque aí não vai sobrar nada. Você tem que ter diferencial de qualidade para você dizer, eu posso cobrar mais que meu produto, vão comprar porque tem qualidade.
Certo. Para a gente fechar esse primeiro bloco e a gente chamar aqui um intervalo, eu queria que você resumisse tarifácio, dívida interna do governo, inflação, os grandes tópicos que o Marilson discutiu. Qual foi a orientação final dele para os empresários, os economistas, as pessoas que participaram do evento, da palestra dele? Então, o que ele colocou é um contexto preocupante, né? Tanto é que... O cenário é preocupante. O cenário é preocupante. Independente de tendência política, se você tiver um mínimo bom senso, se você analisar de forma isenta, o cenário é preocupante. O que ele colocou como mensagem final foi que vão crescer os que têm diferenciais. Quem tiver diferencial cresce. É o que nós comentamos, inovação. Inovação. Esse cara é o cara que vai conseguir colocar algo a mais que o mercado não tem e que o concorrente não tem, esse vai crescer. O resto vai ter que esperar um pouco. E ele coloca, é importante eu dizer, já que estamos falando da palestra dele, ele coloca um cenário político para o ano que vem de que vai mudar governo. Ele colocou claramente e que vai mudar governo. Eu não sei se eu posso falar isso aqui. Sim, sai um governo de esquerda, que nós temos hoje, claramente. Ele fala entraria um governo de centro. Centro-direita. Centro-direita, Tá. ele coloca. Então, como ele colocou isso na palestra, está me perguntando da palestra, ele coloca no fim que o cenário político é que vai mudar o governo. No cenário E mudando o governo, muda a visão econômica do país. Ele cita que na opinião dele, cita que vai juntar algumas lideranças hoje, que são oposição, e para poder realmente abordar o governo. Ele também acha, na opinião dele, que o Lula vai ser de novo candidato, que vai para o segundo turno, mas que vai perder no segundo turno. E o modelo econômico do centro-direita é totalmente contrário ao que está. Contrário ao modelo que está aí hoje. Então, exatamente. Ele citou 5 governadores que podem se juntar, realmente mudar o governo. Então, há um cenário político de mudança de governo. Por que isso é importante? Independente do nosso voto. É que quem manda na economia é a política. Quem manda na economia é a política. A economia é uma ciência maravilhosa, mas quem manda é a política. Então, se mudar, a gente pode ter esperanças diferentes do que tem hoje. Certo. Só por isso. Sete, segunda parte do programa, vou chamar o intervalo, vamos trazer agora a sua visão para o segundo semestre desse ano, sobre a nossa realidade aqui. Tá. Bauru, região, tá. Sobre as empresas aí que você orienta, Sim. o pequeno empresário, Sim. o empreendedor. Sim. Né? Sim. Fique conosco, voltamos já já. Estamos de volta com o mundo acadêmico, nessa última parte agora com o Carlos Sete, essa aula, né, muito gostoso, falar de economia, falar de finanças, falar dos cenários, né? Estamos vivenciando um cenário muito preocupante. Mas, Sete, eu queria sair da palestra do Marilson, que você abordou os aspectos que ele abordou e colocou a sua visão. Foi. É um momento perigoso, um momento de dificuldade que o país está vivenciando, com esses juros estratosféricos, altíssimo, né, de 15%. Vou trazer para a realidade aqui sobre a ótica regional. Né? Você colocou em off comigo, eu trouxe alguns números para você da economia, você falou, o agronegócio aqui. Em off você colocou para mim. Foi. Né? Foi. Sabemos que o agronegócio da região nossa aqui é forte também. Sim. Alavanca a economia da região também. Sim. Comenta para o telespectador o poder, a pujança do agronegócio em nível regional e a força que o agro terá, o desafio que o agro terá para poder alavancar essa economia regional aqui. Sim. Olha, é verdade o que você disse, né? O agronegócio representou 12% do crescimento do país no primeiro trimestre. É muita coisa. É muita coisa. E a gente só tem dado até março. A gente não, infelizmente, no segundo TRI não temos ainda. Não tem mais ainda. Mas o 12%. A gente estava vendo a estatística que o Carubino até me trouxe, e isso explica. Por exemplo, de janeiro a março do ano passado, o agronegócio recebeu X de custeio. Você sabe que o agronegócio vive de custeio e de investimento. Recebeu X, 300 e poucos bilhões. Bilhões. Né? Janeiro a março de 2025,
Ele recebeu 428 bilhões. Então, essa é uma das razões do agronegócio ter crescido. Porque mercado o agronegócio tem. Na ponta, a entrega do produto, a demanda, seja no mercado interno, de 210 milhões de brasileiros, seja na exportação, que o país é muito bem conhecido pela exportação dos seus produtos de agronegócio, a gente tem mercado. A questão estava como custear o meu plantio. E é tão interessante que nesse dado, que uma grande parte do custeio, que foi, olha, veja bem, 300 e pouco para 400 e poucos bilhões de um ano para o outro, significa que o governo percebeu que ele precisava dar mais dinheiro para o agronegócio, que o ano passado ele não deu. E foi uma das grandes reclamações do agronegócio. Não tinha dinheiro para custeio, nem para investimento. Bom, como ele deu, pode ver, o efeito aparece. E principalmente para a agricultura familiar, que é o pequeno. Eu conheço um amigo meu de Bariri, que ele tem plantio de milho e algodão. O ano passado ele patinou, porque ele é pequeno, ele precisava do custeio do Banco do Brasil para poder pegar aquele dinheiro, plantar, colher, pagar o banco. Ele não tinha dinheiro para plantar, como é que ele podia avançar? Esse ano ele teve, ele planta milho e algodão, deu certo. Então, se a gente continuar assim, o agronegócio sempre vai ser a grande estrutura desse país. E outra coisa, Carolina, nós falamos aqui de inovação. Dos setores todos, quem mais inova é o agronegócio. Veja bem, hoje você não planta cana mais com aqueles boias frias, coitado, que vinham de madrugada com os facões. Hoje tem as plantadeiras de cana, que planta o toquinho de cana para poder render. Aí, na memória daquela plantadeira, eu sei porque eu acompanhei um trabalho de conclusão de curso de um rapaz aqui da usina de Penápolis, que fez pós-graduação. Na memória da plantadeira, né, você já deixou o lugar que plantou. Quando precisar colher, que o pé de cana está alto, ele coloca de novo aquela software, né? softwarezinho na memória da... Ele vai no mesmo local no e mesmo colhe. local, só que é com a colheitadeira. Ele vai no mesmo local e colhe. Então a gente não vê Olha mais... o tempo que se ganha, né? Então a gente não vê mais... E a qualidade, né? Sim, é isso que eu quis dizer. A produtividade e aumenta muito. Inovação. Existe inovação. Investimento que alguém tem que dar esse dinheiro. Exatamente. E se É não o governo que tem que se não der, subsidiar isso aí. patina. Então, o governo, qualquer governo, tem que dar isso. Senão, como é que eu vou fazer tudo isso? Então, um dos setores que mais inova é o agronegócio. Então, existe aí uma onda muito grande que o agronegócio pega dinheiro. Não é bem assim. O agronegócio é um dos setores que mais produz. Conversa com o sitiante, para você ver como ele tem noção do que ele faz. 65%, né, do agronegócio em nível Brasil está no pequeno produtor. É lógico. 65%. Lógico. Porque a grande demanda, vamos pegar exemplo de soja, né? Milho, soja, café. Café, isso. Então, mas a soja e a arroz, cana feijão. É do latifundiário, numa linguagem da Sim. esquerda. Né? Eu não sou de esquerda, sim. mas numa linguagem de esquerda. É do latifúndio. Então, aquele cara que você vai lá em Goiás, Mato Grosso, extensões. Para esse cara não falta dinheiro, sabia? Não falta dinheiro de custeio para o latifúndio. Falta para o pequeno. Então, está na hora de fazer... Que é 65% tá na hora de da fazer base da economia. Justiça social em relação a isso. É um papel do governo, né, Sérgio? Sempre, do governo. Um governo que não pode pôr ideologia na economia, pelo amor de Deus. Economia é uma ciência, não tem ideologia. Se eu não pôr ideologia na economia, eu faço certo. Aí olha o que aconteceu com o agronegócio. É um exemplo positivo do governo. Deu certo. Sérgio, saindo do agro, que é o grande alavancador da economia brasileira, que tem demonstrado isso há vários anos, né? E o PIB está crescendo graças ao agronegócio. Sim. O pequeno produtor, você já deu alguns exemplos lá na Praça da Paz, o pequeno vendedor. Bauru é comércio. A base de Bauru é comércio. E você circula lá no calçadão, você circula nos próprios shoppings de Bauru, você vê a recessão que está acontecendo. Aí você conversa com o proprietário, ele fala, ó, perdi muito no faturamento, né? Os juros altíssimos está prejudicando a economia. Né? Qual é a sua recomendação para esse pequeno empresário, para esse pequeno empreendedor, aquela senhora que faz a balinha dela, que vai vender na porta do campo de futebol, faz o pastelzinho dela,
né, que vende lá na Praça da Paz, é o pequeno empreendedor, Sim. e o governo quer incentivar, a juros de 14,75 ao ano. O que você recomenda para esse pequeno empreendedor, pequeno empresário, Sim. que precisa vender, Sim. que precisa de Sobreviver. dinheiro, precisa sobreviver? É isso. Sim. Qual é a sua orientação como economista? Olha, como trabalhar hoje? Por incrível que pareça, ainda orientação e atendimento ao cliente. Muito cuidado com o seu cliente. Nós temos acompanhado aqui em Bauru essas feiras que de vez em quando tem nas ruas, né? Não a feira principal, que é aquela lá da Gustavo Maciel. Aquela de domingo é fantástica, né? Agora, por exemplo, eu moro aqui para cima, então ali naquela Praça do Avião, aqui para cima na Getúlio Vargas, continuação da Getúlio Vargas ali. Saída ali para Rondon, Para né? Rondon. Então, na Praça do Avião, uma vez por semana, penso que é na quinta-feira, tem a feira. Né? Feira então, livre, né? Feira livre, que é aquele cara que vai, é a sobrevivência. Tá. Então, quando você vai lá, para mostrar um exemplo, o pequeno, o pequeno é o cara que mais pode dar uma aula de como atender cliente. O pequeno, ele dá uma aula. Ele tem É ele que produz? Ele que produz, ele que coloca o produto dentro. Lá na barraquinha dele? Isso, ele tem confiança no que ele está vendendo, porque ele sabe o que ele produziu. Então, A qualidade que ele está pondo ali. E a abordagem. Ele faz uma abordagem que você Diferente. só não compra se você não gostar daquele produto, porque você não gosta, ou se você não tiver dinheiro, só você compra. Então, isso em primeiro lugar. Então, atendimento ao cliente, na verdade, assim, mercado e cliente. E veja bem, de novo, pessoal, olha, isso é escola de vida, eu posso dizer para vocês, não perca a qualidade. Não perca a qualidade. Quem comprou na sua barraca, ou na sua loja do comércio, ou na sua indústria, se você tem qualidade, ele volta a comprar de você. Se não tem qualidade, ele não vai mais na sua barraca. O atendimento, você ressaltou? O atendimento, eles são mestres. O pequeno é mestre no atendimento, ele sabe fazer abordagem, ele tem sempre um sorriso no rosto, ele sabe como te colocar. Ele é acolhedor. É acolhedor. Ele vende, de coração ele vende. Você só não compra se você não tiver dinheiro ou não gostar do produto. Uma das fases da venda é a empatia com o comprador. Com o comprador. E segundo, você me perguntou do pequeno, o pequeno tem uma enorme dificuldade em fazer preço. Vou usar uma linguagem um pouco técnica, mas calcular o preço de venda. Qual vai ser o produto, o preço do meu, eu vou colocar. da minha laranja, do meu limão? Então, isso ele tem que se especializar, porque ele conhece o que ele comprou. O pequeno, geralmente, ele mesmo compra. Ele mesmo foi lá, ou um empregado de confiança dele, ou o filho dele, ou a filha, ele vai e compra. Ele sabe quanto ele pagou. Ele tem só não sabe formar o preço de venda. Não sabe formar o preço. Então, sem ser muito técnico, não é essa a proposta, mas se eu comprei uma laranja por X, aí eu tenho que falar, bom, mas eu tenho despesa da minha barraquinha, que eu coloco lá, eu tenho um funcionário, eu tenho que pagar X de imposto. O combustível que eu gasto, energia. A gente chama de despesa operacional. Quanto que é? Então eu tenho que repassar isso no meu preço. E aí, uma coisa também, não tem como não falar. O imposto que eu pago. Então, isso, o imposto, para eu saber que preço que eu venho, que lucro que eu vou ter. Então, cada laranja, ou dúzia de laranja, ou saco de laranja, no exemplo que você deu, vai colocando tudo isso, o custo dela é X. Quanto que eu quero ganhar? Eu quero ganhar 10%, quero ganhar 20%, quero ganhar 5%, de acordo com o mercado do produto que você vende, aceita. Porque ainda quem define o preço é o mercado. Além da oferta e procura. Se eu sair que o saco de laranja é maior que o mesmo concorrente que está naquela mesma feira, ele vai vender e eu não vou vender. Eu só irei vender se o meu produto tiver uma qualidade diferencial. Aí eu posso cobrar um preço a mais no meu saco de laranja que eu vou vender mesmo que o meu concorrente esteja com preço baixo. E o preço, esse a mais, pode ser o atendimento. O atendimento, é isso que eu quero dizer. Se você vai na feira, já que você falou do pequeno, você vai na feira de domingo, lá na Gustavo Maciel, para nós aqui de Bauru, você vê isso claramente. Você vê a pessoa que tem uma fidelidade. É isso, né? Uma banca que tem verdura, a outra que tem, ela vê pela qualidade da verdura, ela escolhe. E eu vou sempre naquela banca porque eu gosto, sou bem atendido, sou bem acolhido, isso faz diferença. Isso é o que a gente chama de fidelização, fideliza. Eu vou lá, porque lá é isso gostoso. Isso serve para qualquer negócio. Qualquer negócio. Como você me perguntou do pequeno, eu estou dando um exemplo de pequeno. E o empreendedor, Sérgio? O empreendedor... Esse está sofrendo muito. Muito. Sempre sofreu, né? Sempre sofreu. O empreendedor, a gente tem que te colocar uma questão um pouco técnica aqui. Empreendedor individual, que nós chamamos. Então, e o empreendedor, por si, ele tem que ter mais duas características para dar certo. Além de todas essas. Além de todas essas. Então, ele tem que ter a gestão e a técnica. Ele não precisa ser um cara que extremamente conheça o produto que ele vende, mas ele tem que saber o que ele está vendendo.
Tem que saber como é que faz, como é que eu planto, ou como é que eu produzo, como é que eu transformo, que indústria pequena eu tenho, tem que ter noção. Ele não precisa ser o técnico, mas tem que ter noção. Agora, a gestão, se ele não tiver, todo o tino empreendedor dele morre. Ele vai morrer na praia. Tem que ter, então, empreendedorismo, gestão e técnica. Uma técnica não precisa ser excelente, é só para conhecer o que eu faço, mas gestão eu preciso ter. Normalmente o empreendedor não tem capital de giro, né, Sete? Que ele vai no banco. Vai no banco. Aí como é que ele vai no banco hoje? Não jura Com tudo- 14,75 Com tudo ao que a ano. gente conversou aqui, como é que ele vai no banco? Então ele fica um natimorto, né? Natimorto. Natimorto. Quer dizer, o governo quer incentivar o empreendedor, mas não cria um cenário É isso. para isso. Ele quer fazer crescimento econômico do país, mas não cria estrutura para ter o crescimento. É isso aí. Ele inibe o crescimento. E a nossa região é isso. É, a nossa região. É empreendedor, é pequeno negócio. Muito mais do que grande. A gente não tem aqui uma grande... Meia dúzia, né? Conta na mão, né? Então, Meia dúzia de indústrias. assim, grandes meia dúzia de empresas aqui que empresas são referências. sustentam a economia regional. São referências e deve ser citado. Mas, por exemplo, não tem uma grande montadora de automóvel que fala assim, não Exato. tem. A gente vive mesmo de pequenos e médios. E temos alguns brilhantes grandes. Mas, na Mas verdade, é meia dúzia, quem né, sustenta é o Mas é pequeno e meia dúzia. médio. Ô, Sete, eu fiz um programa recentemente, um professor da pós, Sim. sobre planejamento tributário, sobre a reforma tributária, mas eu queria que você analisasse sobre a ótica negocial do empresário. Sabemos que a reforma tributária vai criar o IVA dual, né, que é o IBS e a CBS, e o governo vai receber na boca do caixa o seu fluxo de caixa. Antigamente, tinha um tempo para recolher na guia. Sim. Então, sobre a ótica financeira, que você conhece muito bem, formação de preço e fluxo de caixa. Isso aí. Reforma tributária está aí batendo nas portas, vai começar já o ano que vem, 2026. Com absoluta certeza, você como estrategista sobre essa ótica, você tem orientado as empresas Bastante. sobre o que vai mudar. Sim. Você já colocou em off para mim que vocês estão com um sistema aí já arquitetado, Sim. já modulado, para pensar no fluxo de caixa que vai mudar, Muito. a gestão do fluxo de caixa e a gestão da formação de preços. Sim. Conta para o telespectador o que vai mudar e os cuidados que ele tem que ter com a chegada da reforma tributária. Bom, até onde eu entendo em reforma tributária, de todas as palestras excelentes que eu assisti, porque eu não sou advogado, eu sou economista, a primeira coisa que vai mexer é na formação do preço. Antigamente a gente tinha os créditos, exemplo, crédito de ICM, débito de ICM. Você não vai ter mais o crédito, então você vai ter que criar uma nova mecanismo, uma nova planilha de calcular. Por isso que o Carubino colocou de sistemas. Algumas empresas de TI, de sistema, já vêm oferecendo para a gente uma nova forma de calcular preço, considerando as variáveis da reforma. Ainda falta definir algumas coisas, mas já tem sim um ponto de partida. Então, por exemplo, formação de preço vai mudar e fluxo de caixa, né? Porque como o Carubino falou, o imposto, seja CBS, é o IVA dual, né? É isso, exatamente. CBS e o CBS, o IBS, né? Eles vão tirar em tempo real tempo real. Antigamente você tinha lá 45 dias, 15 dias fora um mês para recolher, hoje em tempo real. Então você vai ter que ter um fluxo de caixa sustentado e formação do preço, porque o fluxo de caixa só vai sobrar se você formou o preço adequadamente. Se você formou o preço errado e vendeu errado, você não vai ter fluxo de caixa. Mas se você fez o preço certo, vendeu certo, você vai ter fluxo de caixa. Isso muda muito. E outra coisa... Vai mexer no prazo de recebimento e pagamento. Vai, que é o ciclo financeiro. Não posso ter mais 30 dias, 40 dias. Então, o seu ciclo financeiro, usando uma vai palavra me faltar dinheiro. Um pouco mais técnico, para quem estiver assistindo. Vai estar mais curto. Né? Mais curto. O ciclo financeiro é entre o prazo que eu pago e o prazo que eu recebo. Exato. O prazo que eu pago em relação não só ao fornecedor, mas a imposto, vai ser quase em tempo real. Então, muda meu ciclo financeiro para pior. Ou seja, eu vou ter menos tempo de recuperar meu financeiro. E só para fechar, Carolina, dos estudos iniciais que vão ter, dos 3 setores básicos da economia, o de serviços deve ser o mais penalizado. Deve aumentar, pela reforma tributária, o tributo em cima de serviços. E serviços hoje é 70% da formação do PIB brasileiro. O governo não dá ponto sem não. Sete. Então, você que está nos assistindo, vai pensando no seu fluxo de caixa, vai pensando no seu financeiro, na formação do seu preço.
Se está com dificuldade, procure apoio, porque o ano que vem já começa a reforma. Com 1%. Ela vai ser paulatina. Vai ser 1%. Vai ser paulatina. Vai saindo de campos tributos atuais e vão chegando o IVA dual. Vai ser uma tabela regressiva. Uma espécie Ela de vai teste, funcionar. vai ser um teste. Um chega, o outro sai. Isso aí. Vai conviver com os dois modelos um período. Isso. Então você vai ter que saber o que vai mudar. Isso. Porque o que vai acontecer, Sérgio? Se eu não cuidar disso, eu, pequeno empresário, né, já não sei formar preço adequado. Então. O que vai acontecer? Vai faltar dinheiro no meu fluxo, eu vou bater no banco a um juros de 14,75 para buscar capital de giro. E aí eu vou me endividar. Vai comer o lucro e não vai sobreviver. Então, cuidado com isso. Esse é o alerta, né, Sérgio? Esse é o alerta. Comece a pensar nisso. Com muita propriedade, né, Sérgio? E quem é simples, né? Talvez o simples com o tempo vai desaparecer. Sim. Pela reforma tributária. Sim. Então, principalmente quem é simples, que normalmente é o pequeno. Isso vai desaparecer. Que é o pequeno. Exato. O pequeno está nesse regime tributário vai simples. ter que tomar cuidado. Muito cuidado. O que vai vir por aí. Muito cuidado. Porque é dinheiro, pagou, o governo já está recebendo. Você não tem mais prazo para jogar o financeiro lá, para poder arcar com o seu capital de giro. Sim. Você vai buscar onde? No banco? Buscar a supressão desse operacional no banco. A 14,75 não vai dar. Não vai dar. Não vai ter condições. Não vai. Então fala para o telespectador dos cuidados. Os cuidados do segundo semestre, né? Não será o mesmo crescimento do primeiro semestre. Não será. Não há nenhuma recomendação. Por exemplo, o agronegócio, a grande safra deles acaba agora em julho com as exportações. Aí o papel que o agronegócio representa na economia não vai ter no segundo semestre. Já injetou no primeiro. Injetou. Isso. O crescimento será menor. Indústria vai ser extremamente penalizada, porque vão faltar pedidos de carteiras como cenário, né? O cara sai no sacrifício do preço, e sacrificando o preço, ele sacrifica lucro. Isso vale para o comércio. É só dar uma volta nos 2 shoppings de Bauru, você vai ver o que está acontecendo com as lojas. Por uma única razão, não tem demanda. Em economia, demanda significa consumo, né? O consumo das famílias baixou. O consumo das famílias, que somos nós, né? Existe um pequeno consumo ainda alavancado por bolsas, Bolsa Família, essas coisas que é uma parte do endividamento do governo. Mas isso aí é básico. Essa pessoal do Bolsa Família, com todo respeito, vai gastar no básico, vai gastar em alimento, que vai gastar em mais. E hoje em jogo, né? A gente sabe que grande parte dos que recebem Bolsa Família vão nos bet. Isso é uma grande verdade, é constatação. Ele já está desviando na esperança, né? Na expectativa de ganhar, ficar rico. É uma expectativa de qualquer ser humano. Mas está acontecendo muito com o pobre, o simples, né? Pobre economicamente falando, o simples, né? Que recebe pouco e vai para os jogos. Então, muito cuidado, segundo semestre, as empresas devem diminuir a demanda mais do que está nesse semestre. Muito cuidado com inadimplência. Está evidente que a inadimplência cresceu. Cheque especial e cartão, certo? Cheque especial muito... Pessoa física. Física, muito alto. Né? Cheques especiais altos é só... 12% ao ano. Ao ano. E a maioria... Perdão, 12% ao mês. Ao mês, Perdão, exato. 12% ao mês. 12 ao mês. Cheque especial. Isso. E aí... Cartão, 10% ao mês. Ao mês. Aí a pessoa não consegue pagar todo o cartão, paga aquela parcela, vem lá no mínimo, e deixa o resto. Isso é um suicídio. Não faça isso. Começou o ciclo de endividamento. 78% das famílias brasileiras estão endividadas. Essa estatística não é minha, é do IBGE. Eu sou pequeno para ter uma estatística dessa. IBGE, 78% das famílias estão endividadas. Ou no cartão de crédito, ou no cheque especial, ou em boleto atrasado, prestação de casa, são os que mais são atrasados. Então, com esse endividamento, não é o seguinte, é um cenário. Eu sou otimista, mas é um cenário. Então, se o cenário fala isso, existe isso acontecendo na economia. Então, você tem que tomar cuidado, né? Pessoa física, cuidado com o cheque especial de entrar e não sair mais. Cuidado em pagar só a parcela do cartão de crédito e refinanciar isso no cartão, você nunca mais vai sair. E tem uma saída agora que eu acho que é uma sacanagem do governo, falo isso por minha conta, que foi assim, um novo consignado. Todos os trabalhadores, sabem, vão no banco, um consignado de juros de 2,5 ao mês, 2,5 ao mês. Em média é isso. Está aí o nosso gerente que diz, 2,5 ao mês.
pela empresa, até 30% do salário você pode se endividar com consignado. Setor privado. Setor privado. Isso eu estou falando setor privado. O seletista. O cara que é de CLT. Estou apertado, quero cobrir meu cheque especial, é uma sacada legal, pegar consignado e cobrir o cheque especial. Aí ele vai, aí a empresa precisa autorizar, olha, seu Carlos Carobino, né, tá aqui, até 30% do salário. Aí o governo abriu uma possibilidade que não precisa passar pela empresa, não precisa passar pela empresa, né? E o cara pode ir direto pelo banco com uma linha do INSS a 4,2% ao mês e pega consignado. Tá acontecendo isso, mas um monte de gente. Ele está se assassinando. Né? Ele está se assassinando. 4,2 ao mês, vou fazer uma conta de padeiro aqui, dá 50, arredondando, 50% no ano. Então, em 2 anos ele pagou outro valor do consignado que ele pegou. Está acontecendo isso, pessoal, façam contas, prestem atenção nisso, porque é dinheiro fácil. Eu vou lá, mas já está 4,2 automaticamente libera. Libera. Está aí o nosso gerente que diz isso, 4,2 ao mês, é um drible que o governo permitiu, porque o governo quer pôr renda dinheiro na população, mas ele esquece que ele está endividando o povo. Então, meu ponto de vista, muito cuidado com isso. A gente está no mercado, né? A gente quando fala, não fala somente como professor, fala como consultor, está no dia a dia ali, no mercado, fazendo acontecer. Então, é isso que está acontecendo. E as empresas, pelo amor de Deus, não vão a banco, administre seu fluxo de caixa, se for o caso, diminua o seu tamanho, mas não vá ao banco. Você cresça com recurso próprio, nem que demore mais, pode demorar mais. E aí, para finalizar, Carobino, não tem como não falar nessa linguagem interna, o ponto de equilíbrio. Ponto de equilíbrio é conta, minhas receitas pagam minhas despesas. Qualquer um pode fazer, mesmo aquele pequeno empreendedor que tem a banca na feira. O quanto que é a minha receita para pagar minhas contas? Lucro zero. Esse é o ponto de equilíbrio. Quer dizer, você vai trabalhar para lucro zero? Não. Você vai trabalhar para ter lucro e ganhar dinheiro e sobreviver. Mas você tem que saber qual que é o seu ponto de equilíbrio, ou seja, até quanto que eu tenho que faturar para pagar minhas contas. Esse é o ponto de equilíbrio. A partir daí eu estou ganhando. Você tem que fazer isso. Chegando em dezembro, qual a projeção? Projeção aí, eu me baseio também no Banco Central, que os caras são especialistas disso, lógico, né? Eles só vivem disso lá, então eles sabem mais que nós. Então, a inflação, vamos arredondar porque tem que ser assim, em torno de 5%. Em torno de 5%. Pode ser 4,9%, 5,1%, em torno de 5%. As empresas e nós, pessoal, tem que fazer conta de que inflação é 5%. Selic, 15%. 15 menos 5, 10 de juro real. Juro real. Muito pesado. Muito grande. Continua pesado, então. Isso. Segundo semestre, difícil. Difícil, muito difícil, né? É uma empresa que vai falar assim, se eu crescer 5% na minha venda, tá bom? 5% menos 5% de inflação, zero. Já comeu. Ele já comeu. E é difícil crescer 5%. Nossa, hoje em dia, 5% no faturamento. Desemprego, taxa de desemprego? Taxa de emprego, é uma observação. Deve ficar entre 6% a 7%. Mas uma observação. Parece que é pouco, né, Sérgio? Mas então, não é. Mas não é. Então, e outra observação. O governo, esse governo, fosse quem fosse, mudou a metodologia, né? Hoje o governo considera empregado aquele cara que recebeu o Bolsa Família. Ele não põe na estatística dos 6% a 7%. Ele desconta o cara que recebeu o Bolsa Família e coloca só o líquido. E somente aquele que procura emprego. Importante falar isso. Maravilhoso. Sérgio, obrigado. Sempre às ordens. Mais uma vez. Se Deus quiser, em dezembro, a gente vai fazer um programa pensando em 2026. Sim. Vamos vivenciar esse segundo semestre que está batendo na portas. Isso. Grandes mudanças. Sim. Cenário internacional muito nocivo, principalmente sobre a ótica dos americanos, né? Tarifaço, guerras que não se solucionam, né? Todo mundo querendo ajudar, mas ninguém quer parar com essa guerra. Então. E a guerra refletindo inflação na Europa, inflação nos Estados Unidos, inflação no Brasil, né? Desemprego, quer dizer, cenário hostil para o segundo semestre. Muito. Difícil. Né? Obrigado mesmo pela sua presença. Nós conseguimos, nesse programa, transitar por vários aspectos, né? E é essa a proposta da TV Universitária. Comentar o que está acontecendo e sobre a ótica, aquilo que
provoca uma mudança, deve provocar uma mudança aqui no nosso âmbito regional. Essa é a proposta do nosso programa Mundo Acadêmico. Obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, Carolina, mais uma vez o convite, e estou sempre às ordens, viu? Sempre à disposição. E assim estamos encerrando mais uma edição do Mundo Acadêmico. Obrigado pela sua preferência e audiência. E até uma próxima oportunidade. Tchau.